No Rio de Janeiro, uma operação policial terminou com 13 mortos, entre eles o chefe do tráfico no Pará. Os detalhes de lá do Rio com Rodrigo Viga. Ao menos 13 acusados de pertencer ao tráfico de drogas morreram em confrontos e conflitos com as forças de segurança do Rio de Janeiro nesta quinta-feira no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. 3 pessoas ficaram feridas. Eram moradores desse conjunto de favelas e 13 fuzis foram apreendidos. A operação foi considerada bem sucedida. Entre os mortos está o chefe do tráfico de drogas no estado do Pará, que estava escondido na comunidade. O governador Cláudio Castro disse em uma rede social que não vai admitir que bandidos de outros estados se escondam por aqui. A ação da Polícia Fluminense contou com o apoio de agentes da Polícia Paraense. O traficante Leonardo Costa Araújo estava foragido desde 2019. Ele estaria ligado também a uma série de mortes de agentes de segurança no estado do Pará nos últimos anos. Léo, como era conhecido, foi baleado e morreu na operação desta quinta-feira. O Complexo do Salgueiro é dominado pela maior facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Os conflitos e tiroteios intensos começaram na manhã desta quinta-feira, logo no começo da operação. Moradores com medo evitaram sair de casa. 3 inocentes foram baleados. Segundo as forças de segurança, os tiroteios aconteceram porque houve resistência por parte dos criminosos. Helicópteros e veículos blindados foram utilizados na ação. Alunos de unidades de ensino tiveram que se jogar no chão das escolas para se protegerem dos tiros durante a operação desta quinta-feira. O Complexo do Salgueiro ficou muito conhecido no ano de 2020, quando um adolescente, João Pedro, de 14 anos de idade, inocente, foi morto em uma ação equivocada e desastrada da Polícia Civil e da Polícia Federal. Essa morte do adolescente de 14 anos de idade foi o que motivou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, a criar uma espécie de cartilha, criar regras para as intervenções das forças policiais do Rio de Janeiro em favelas e comunidades. Do Rio, Rodrigo Viga. Então a gente vai até o Rio de Janeiro agora ao vivo saber mais sobre essa operação. O repórter Matheus Coelzer chegando por aqui com a gente. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo, viu? Boa sexta-feira para você. Operação bastante séria, violenta, esse resultado de mortos e de feridos. Qual é a situação no Complexo do Salgueiro neste momento? Ainda há policiamento na região e a preocupação com os civis, não é, Matheus? Exatamente, Adriana, foi o que a gente acabou de ver aí na reportagem. O balanço preliminar são de 13 mortes. Eu acabei de atualizar agora com a Polícia Militar. Esse balanço ele segue sendo o mesmo, com 13 pessoas mortas. E hoje a situação pela manhã no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, ainda é bastante caótica. Foi a informação repassada pela Polícia Militar. Neste momento, o helicóptero segue sobrevoando a área. Mais pessoas estão sendo naquele momento ali sendo feita aquela operação, as pessoas estão sendo procuradas, essas pessoas que são do Pará, ligadas ao Comando Vermelho. Agora pela manhã, a principal situação diz respeito às escolas, viu? Mais de 1.222 crianças estão sem condições de assistirem às aulas. A gente teve acesso a um vídeo, a gente confere o momento ontem na operação, o que essas crianças passaram, tiveram que se deitar no chão, o desespero de professores, e é o que a gente confere agora então, Adriana. Bom, imagens fortes aí, né, Adriana? E além disso, hoje pela manhã também confirmamos que os principais serviços na área da saúde também foram interrompidos por tempo indeterminado até que essa situação possa ser contornada. Muitos relatos nas redes sociais falando que muitas pessoas também não saíram de casa com medo ainda em relação ao que aconteceu ontem. O policiamento segue sendo reforçado com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. Vale destacar, como a gente viu na reportagem, que 3 pessoas continuam internadas
pessoas no Hospital Albert Einstein, onde tem uma situação bastante complicada. Uma mulher teve que passar por cirurgia. Isso também no Hospital Alberto Torres. Essa situação ela é bastante complicada aqui na capital fluminense e também na região metropolitana. Segundo as informações, o que se tem é que esses traficantes também são responsáveis por um grande assalto, um roubo que aconteceu num shopping de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde um segurança foi ferido e acabou não resistindo. Ele morreu, inclusive, no local. E também essas pessoas que estão envolvidas com o Comando Vermelho estariam invadindo a zona oeste do Rio de Janeiro, uma área que se tem aí a presença da milícia. Se tem a confirmação também que no ano passado 9 pessoas também morreram no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje, essa sexta-feira, não deve ser muito diferente de ontem. A polícia deve continuar no local tentando trazer um pouco mais de tranquilidade para esses moradores. Uma pesquisa feita pela UF, a Universidade Federal Fluminense, mostrou que, de fato, segundo antropólogos e sociólogos, essas operações que têm sido realizadas nessas comunidades, segundo essa pesquisa, têm acontecido de forma truculenta, o que tem preocupado também as autoridades. O governo aqui do estado do Rio de Janeiro nega, fala que essas operações de fato são para coibir esse tipo de crime. A gente vai continuar seguindo, acompanhando toda essa operação e todos os desdobramentos, porque mais uma coletiva de imprensa está prevista para acontecer na cidade da polícia, na zona norte aqui do Rio. Adriano.